A graça e a paz, amém, queridos? A graça e a paz, amém? Sem muita demora, abre comigo a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Espero que você não demore muito, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Abra lá, por favor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? É isso aí, vamos se animar. Vamos se animar, vamos jogar esse fôlego de vida para fora para glorificar o nome do Senhor. Vamos jogar o fôlego de vida para fora para glorificar o nome do Senhor. Claro, a Bíblia diz que tudo aquilo que tem fôlego, que louve ao Senhor. Amém? Só um minutinho, peraí. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciões, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal com rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Sabe, queridos, existe uma tendência natural de quando um pregador solicita que se abra a Bíblia para dissertar uma pregação em torno do Apocalipse, desperte assim um certo anseio. Despertou um anseio em você? Eu quero informar para você que a mim já me despertou quando eu estava a estudar acerca daquilo que eu tenho para trazer. E eu sugiro da parte de todos que se alguém tem sede, que tome água agora. Se alguém tem algum incômodo na bexiga, que vá ao banheiro agora. Mas se alguém decide ficar aqui, preste muita atenção nos 40 minutos que eu tenho algo muito profundo, intenso, revelador e sério para trazer para vós outros. Algo que vai muito além do aquém de pensar que igreja é dinheiro. Algo que vai muito além do aquém de pensar do que vale é o nosso conforto ou a centralidade da nossa existência em relação ao reino dos céus. Mas também algo que vai muito além do aquém do desespero apocalíptico. Porque muita gente, quando ousa pensar no Apocalipse, se atemoriza sobremaneira, porque vê nele
um juízo por condenação. O Apocalipse para a igreja do Deus vivo tem que ser um motivo de celebração, de adoração, porque é o ápice da salvação quando Ele vem para nos buscar. O Apocalipse para nós que somos igreja do Deus vivo não é juízo por acusação, mas é juízo por justificação. Não é juízo por sentença, mas é juízo por confirmação. Eu quero informar uma coisa importante para você: quanto pior ficarem as coisas na terra, melhor fica para quem vai para o céu. Quanto pior ficar a coisa na terra, melhor fica para quem vai para o céu. Então a terra não é o melhor daquilo que o céu tem para oferecer na vida daquele que crê que no céu tem coisas melhores. João, ele tem uma visão, e o versículo 1 do Apocalipse 4, ele mesmo diz, escrevendo a nós: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João foi convidado para olhar para o céu, e quando ele olhou para o céu, oriundo a voz que ele escutou, o que viu ele? Viu uma porta. E João não somente viu uma porta, mas sobretudo uma porta aberta viu. Todas as vezes que você olhar para o céu, chamado por Deus, você verá alguma coisa aberta para você. Tudo aquilo que pode estar fechado para você na terra, será aberto para você no céu. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Eu não sei se você lembra, quando João teve a visão apocalíptica, ele estava na ilha de Pátimos, e ele não estava solto, ele não estava no oásis, ele não estava num paraíso. Quando João começou a escrever o Apocalipse, ele tinha tomado uma camaçada de pau do imperador, sendo lançado num caldeirão, borbulhando, e lançaram ele dentro daquele caldeirão, borbulhando, e ele saiu dali vivo. Então o rei resolveu mantê-lo preso, e é nessa prisão, é nesse cárcere, é nas portas humanas fechadas, que a porta divina se abriu. Ah, tu não está entendendo. Não, tu não está entendendo, porque se tu estivesse entendendo, tu ia fazer diferente. Tu ia dar uma glória mais forte. É quando o homem fecha a porta para você, que Deus abre uma nova porta para você continuar. Mas para isso, a sua visão tem que ser uma visão do céu. A sua visão não pode ser uma visão da terra. Dentro de um consenso, de um contexto, de uma realidade, se a visão de João fosse terrena, ele ficaria na depressão de Pátimos. Mas foi na depressão de Pátimos, foi no cárcere de Pátimos, foi no homem fechar a porta da terra, que Deus abriu a porta do céu. Eu quero declarar algo importante para você: Ele está abrindo a porta do céu para a sua história, para a sua vida e para a sua igreja. Você pode estar vendo um apocalipse na sua existência, mas o céu está com a porta aberta em procedência, para trazer os frutos da eternidade sobre a vida de todo aquele que comigo crê. Quem tem glória para dar nesse lugar agora? Ei, João, olha aqui. Quando João ouviu a voz, ele procurou quem chamava. Ele procurou no seu plano. Ele procurou à frente, ele procurou atrás, ele procurou à sua direita, ele procurou à sua esquerda. Mas ele precisava olhar para cima. Porque você não tem muitas vezes portas abertas na terra, porque você não consegue chegar à porta aberta no céu. Não interessa as portas que se fecharam na terra, a porta do céu está aberta. Eu estou declarando uma coisa aqui, você tem que acreditar: a porta do céu, ela está aberta. Você pode dizer amém nesse lugar? A porta do céu, ela está aberta. Por favor, enche o peito de ar. Encha. E agora declare comigo com força: a porta do céu. Não, eu não escutei. A porta do céu, ela está aberta. Para mim e para você. Diga para a pessoa que está lá. Vem dizer para a pessoa que está lá dentro, para ti também: a porta do céu está aberta.
O que me chama a atenção é que João viu a porta do céu aberta. João viu a porta do céu aberta. E ele foi convidado para entrar. O que me toca é que tem muita gente que vê que a porta do céu está aberta, mas não quer entrar. Se você não quer entrar, deixa pelo menos alguém que quer entrar. Porque a decisão de entrar ou não é de cada um de nós. Todos são convidados, nem todos entram, porque nem todos querem entrar. O pior que isso é ser convidado e não querer entrar. Eu não sei quanto a você, mas eu já fui a algumas festinhas de bicão. E eu cheguei lá na festinha, o meu amigo estava com o indispensável no bolso. E eu, prestes a ser dispensado, eu quero dizer. Ele tinha o indispensável no bolso, mas ele não queria entrar. E eu não tinha o indispensável, e eu queria entrar. E quando uma feita daquela, eu falei para o amigo: cara, tu não vai entrar? Ah, não sei, talvez, não estou muito afim. Pô, dá esse indispensável para mim, deixa eu entrar. Não vou deixar tu entrar. Mas por quê? Porque talvez eu entre. Mas por quê? Porque eu fui convidado e você não foi. Muitas vezes alguém quer entrar, mas não foi convidado. E quem foi convidado não quer entrar. E pior do que não querer entrar é não querer deixar o outro ter acesso. Quando você se cala em relação ao Evangelho, quando você se fecha em relação à fé, quando você se deixa se machucar por homens, por circunstâncias e situação, e perde o brilho, a alegria e o amor daquele que jamais vai abrir mão de você, você não somente entra numa porta que está aberta, mas lamentavelmente você não permite mais ninguém entrar. Quando você não mais se predispõe a fazer algo por aquele que tudo fez por você, então você não entra, e lamentavelmente também não deixa o outro entrar. Quando você mergulha nessa tristeza, quando você mergulha nessa incredulidade, a saber, o ato de não acreditar que o outro pode ser tão bom quanto você está buscando, então a porta está aberta, e não entra nem você nem o outro. João não viu somente uma porta aberta, João foi chamado para entrar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: a porta não somente está aberta, Ele está chamando você para entrar. Ele está te chamando, é uma voz que vem do céu. Não é boca de homem, é voz de Deus. É uma voz que vem do céu, chamando para você entrar. O céu está com as portas abertas. Quem crê, quem crê, quem crê? O céu está com as portas abertas. O céu aberto, ele não libera só uma consciência de acontecimentos, mas ele também libera um entendimento. Muitas e muitas vezes, talvez uma das vezes seja hoje, um pregador disse, talvez eu venha dizer no transcorrer da minha mensagem, que Deus abriu uma porta para você pela qual ninguém pode fechar. Então você vibra, você fica alegre, cheio de fé, esperança e vigor, porque você celebra uma porta que se abriu na terra. Quantas vezes você fica celebrando essas portas que se abriram na terra? As suas boas vendas, o seu posicionamento acadêmico, a sua intelectualidade, a sua destreza, o seu empreendedorismo. Quantas vezes você fica celebrando essas portas que abriram na terra, aí esse carro novo, essa casa de praia, essa viagem? Então para isso você tem alegria. Você encontra alegria e eminentemente satisfação, que supostamente se parece infinita, abrindo mão da alegria maior, que não se parece, mas é o fruto do eterno. Então você se alegra demais com aquilo que é passageiro, e se entristece demais com aquilo que é eterno. Como é que você consegue se entristecer tanto com o eterno, se alegrar tanto com o passageiro? Como é que você consegue se lançar com um ímpeto de alegria indizível naquilo que é corruptível, ilimitado naquilo que é incorruptível? Como é que você celebra tanto aquilo que é temporal e se bloqueia para aquilo que é atemporal? Por que você não crê mais? Por que você não crê mais que Deus abre portas celestiais, para que nas terrenas nada se detenha, segundo o propósito dele, em nós, por nós e para conosco?
Por que você não mais crê? O que houve? O que aconteceu? Você não quer o céu? Ou você esqueceu dele? Ou você pensa que ele vai demorar para chegar? Pode ser hoje. Pode ser daqui a meia hora. Há uma porta no céu. Há uma porta no céu. Aberta para cada um de nós. E aí, você vai entrar? E o João disse: depois destas coisas, ouvi aquela voz que primeiramente ouvi. É que primeiro eu só ouvi a voz, Apocalipse 1:11. E agora eu vi daquele que ouvi. É que primeiro ele fala, e depois ele dá a visão. E ele chama e diz: olha, João, sobe aqui, vem aqui. E se você prestar atenção no versículo que está na tela, apesar de ter sido um convite, veio associado a uma ordem. E por que ele deu uma ordem? Se as coisas não são nem por força e nem por violência, e sim pelo Espírito do Senhor. É porque às vezes, para você acordar, que ser eu, faz-se necessário ser chacoalhado pelos colarinhos. Às vezes as coisas estão exatamente à sua frente, e você faz questão de não vê-las, e em vendo-as, desconsiderá-las, perdendo então a oportunidade de ver o muito do tudo que Deus tem. Talvez seja por isso que o próprio Deus fez com que João recebesse uma ordem de ver e acessar o que viu. Sabe, queridos, hoje à noite aqui eu vim dizer para você: você precisa ver e acessar o que viu. Não é a primeira vez que portas são abertas para João, e talvez João não tenha adentrado nas anteriores. Por isso que nessa, Deus convida ordenando. 3 portas se abriram para João, essa e 2 anteriores. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, vimos que uma porta se abriu a João. Conheça as tuas obras, e esse dia de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Tendo pouca, eu não escutei, tendo pouca, como é que é tendo pouca? Deus abre porta para fraco. Deus abre porta para aquele que ninguém acredita. Deus abre porta para o insignificante. Deus abre porta para o errante. Deus abre porta para um simples sonhador. Deus abre porta para quem ama. Deus abre porta para quem se entrega. Deus abre porta para quem está disposto a pagar o desafio que ninguém está disposto nem sequer a acompanhar. Deus abre porta. Essa porta que Deus abriu para João aí foi a porta da oportunidade. Essa noite existe uma porta chamada oportunidade liberada para a vida de você. Você pode sair dessa tristeza, você pode sair dessa fraqueza, você pode sair dessa incredulidade, você pode sair desse medo, você pode sair dessa dúvida. A porta da oportunidade está aberta para você. 1, 2, 3, 4. Vou tentar novamente. Devemos estar aqui em torno de umas 400 pessoas, mas eu vou tentar novamente. A porta da oportunidade está aberta para você. Deus aceita currículos de fracos. Deus aceita currículos de insignificantes. Deus aceita currículos de desconsiderados. Deus aceita currículos de malucos. Deus aceita currículos de incompreensíveis. Deus está chamando você. A porta Ele abriu e você vai entrar. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Antes que Deus chamasse João em Apocalipse 4:1, Ele já havia dado toque em João em Apocalipse 3:8. Ele diz: eu sei que tu é fraco, mas eu quero dizer uma coisa para ti. Bota lá 3:8 do Apocalipse, por favor. Mas eu vou dizer uma coisa para ti: eu sei que tu é fraco, mas tu perseverou, tu continuou forte, tu continuou firme, tu guardou a minha palavra, tu não negou o meu nome. Eu estou dizendo uma coisa importante para você: eu guardo a palavra e eu não nego o nome.
porque é no nome dele que conseguimos, é no nome dele que fazemos, é no nome dele que empreendemos, é no nome dele que estávamos, estamos e iremos, para glorificar o nome dele. Amém, igreja? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele glória e honra pelos séculos, entre os séculos. Amém? A porta da oportunidade está aberta para a vida, a história e a trajetória de todos nós. Não foi só isso. Perceba no versículo 20 de Apocalipse 3 que uma outra porta também foi aberta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Quem bate a porta? Quem bate a porta? A porta é de quem? A sua. Agora é a porta batendo na porta. Percebam, eis que estou à porta. Jesus está à porta. Ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se você não abre a porta do seu coração para ele entrar, como é que você vai entrar na porta que ele abriu? Você não quer. Se você não quer ele dentro de você, você não quer estar dentro dele. Simples assim. Se Jesus tem batido na porta do teu coração e tu não quer deixar ele entrar, como é que tu vai entrar na porta que é ele quando ele abre, quando ele se abre para ti? Se você não se abre para ele, como é que você vai fazer quando ele se abre para ti? Se você não deixa ele entrar, como é que você vai entrar nele? Coração duro. Não era assim, querido. Não era assim, minha irmã. O que é que está acontecendo com vocês? Não era assim. Coração duro, entenebrecido, a saber, de pedra. Deus colocou um coração de carne, sensível, aberto e voltado para as coisas dele. Nós precisamos rever algumas coisas na trajetória dessa história de vida cristã nossa, e superar tudo aquilo que é contrário a tudo isso que a gente se dedicou até aqui para viver. É hora de crescer como igreja. É hora de estar entregue, voltado, amando a Deus sobremaneira e acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Um novo mandamento vos dou, diz a porta. Eu sou a porta, disse Cristo em João 10. Aquele que entrar por essa porta vai e volta. A primeira porta foi a porta da oportunidade. A segunda porta é a porta do coração humano. Se ele não entrar aí, se ele não entrar aí, ó, aí não vai entrar lá. Conjugação verbal está errada, mas o entendimento vocês estão entendendo. Se ele não entrar aí, ó, aí nos quatro cantos. Se ele não entrar aí não vai entrar lá. A primeira porta é a porta da oportunidade. A segunda porta é a porta do coração humano. Jesus está batendo a porta, amém? Está do lado de fora, tá? Ninguém bate na porta do lado de dentro. Ele está no lado de fora. Ele está no lado de fora batendo a porta do teu coração. A pergunta que não me cala, a resposta é de você para você mesmo, é: você tem aberto a porta? Eu abri, pastor. Ótimo. Ele ficou só na sala? Ele transcorreu os corredores? A porta da intimidade, você vai deixar ele entrar? A porta do conceito, do preconceito e do teu achismo, tu vai deixar ele entrar? Ele, não eu, ele. A palavra dele, não eu. Não é nada pessoal. Eu não dou conta de você. Bom, eu, a bem da verdade, eu não dou conta de mim, né? Quanto mais eu vou dar conta de você. Mas daí, eu estou aberto e disposto. Quanto a você, eu diria para você que é uma boa sugestão estar aberto. Eu diria para você que é uma boa sugestão estar disposto. Apocalipse 4:1 deixa claro que a terceira porta então é a porta da revelação. O final do versículo que na tela já deve estar diz:
sobe aqui. Eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Eu vou te revelar. Então é a porta da oportunidade, é a porta do coração humano e é a porta da revelação. Vem aqui, João. Vem aqui que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. O que deve acontecer vai acontecer. O melhor vai acontecer. O perfeito vai acontecer. O que é justo vai acontecer. Para tudo isso tem que passar pelo pior. Para tudo isso tem que passar pelo ruim. Para tudo isso tem que passar pelo difícil. Ou não foi assim que foi? Ou não teve que ser humilhado, desprezado, chicoteado, massacrado, crucificado, morto e ressuscitado? Tu não te diz cristão? Então levanta a cabeça para encarar aquilo que vai te colocar dentro de tudo aquilo que já te foi dito. É a porta da oportunidade, é a porta do coração humano, é a porta da revelação. João viu e ouviu Jesus. João precisou subir no céu. João precisou ter um olhar daquilo que é de cima, enxergar as coisas que são do alto. João precisava mudar de posição. Mas João não podia somente mudar de posição. João também precisava mudar de lugar. Às vezes a porta se abre. Se você somente mudar de posição, continua vendo a porta ao longe. Mas se você mudar de lugar, adentra no acesso que a porta te dá. Não é só mudar de posição não, meu amigo. É mudar de lugar. Aquele que pecava, que não peque mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que prostituía, que não prostitua mais. Aquele que roubava, que não roubava mais. Mudou de posição e mudou de lugar. Às vezes a porta abriu e tu não entende porque tu não foi encontrado pelos resultados desse cômodo, oriundo de uma porta que deu acesso a ele aberta. É porque você muda de posição, mas você não muda de lugar. É como alguém que disse para mim: calma pastor, vai dar tudo certo, nós estamos indo para outra igreja, vai dar tudo certo. Ele disse para mim que vai dar tudo certo, mas ele não participa do certo que vai dar. Ele não oferta, ele não crê, ele está esperando que outro faça, pela mediocridade daquilo que ele não quer fazer. Então ele muda de posição, mas ele não muda de lugar. E ele vai mudar de lugar geograficamente, mas vai continuar na mesma posição espiritualmente. Falho, fraco, incrédulo, mesquinho, avarento e negativo. Porque Deus não está nos chamando somente para mudar de posição, mas também de lugar. Porque alguma coisa tem que acontecer aqui. Porque se algo não acontecer aqui, muito menos em qualquer outro lugar vai acontecer. Porque enquanto a gente não cresceu como igreja por dentro, por fora, não significa nada. Absolutamente nada. Não significa nada grandes templos. Não significa nada uma grande igreja considerada e comentada numa cidade, se a glória, a obra e o poder do Espírito Santo não estiver manifestando na vida das pessoas. Então, João precisava de duas alterações na sua vida. Precisava mudar a posição e precisava mudar o lugar. Aí Deus mostra para ele, com muita clareza, as coisas, não que vão acontecer, mas que devem acontecer. Eu estou sendo muito honesto com vós outros. Eu vi o que deve acontecer. E se eu tiver que ficar pelado para acontecer o que deve acontecer, eu vou me dedicar nisso. Tudo isso por amor a você. Exatamente você, que está me vendo e ouvindo agora, aqui e em qualquer tempo, momento, pelas vias da internet. É por você.
Deus me escolheu para fazer algo por você e eu não vou me deter. Deus me escolheu para abençoar você e eu não vou me deter. Deus me escolheu para me desgastar por você e eu não vou me deter. Eu quero amar a sua vida, eu quero amar o seu coração, eu quero amar a sua história, eu quero amar a sua casa, eu quero amar a sua família, eu quero amar a sua prosperidade, eu quero amar a sua saúde, eu quero amar a bondade de Deus sobre a sua vida, eu quero amar os ministérios de vocês, eu quero amar o chamado de vocês, eu quero amar essas famílias que adentram aqui, eu quero amar incondicionalmente. Por quê? Porque Ele muito me amou primeiro, amou a mim, amou a você, amou a nós, amará para sempre, e é digno de toda honra, toda glória, um brado de júbilo e um aplauso ao Senhor, porque Ele amou, e amou sobremaneira, eternamente amou, incondicionalmente amou, e para sempre amará. Ô cabra, meu desabafo é um desabafo de amor. Não vou me deter, vou me desgastar ao máximo, dê no que dê, mas nós vamos viver o que Deus prometeu para a nossa história, para essa casa e para a sua vida. Essa igreja vai prosperar. Mais forte, essa igreja vai prosperar. É óbvio, é porque a tua casa está prosperando. É evidente que essa igreja vai prosperar. Se a tua casa está prosperando, como é que essa igreja não vai prosperar? Casas prósperas nesse lugar. Aqui, ó, justiça sobre essas vidas, paz sobre essas vidas, amor sobre essas vidas, saúde sobre essas vidas. Aqui, prosperidade, força, glória, honra, justiça, poder, um derramar sobrenatural da parte de Deus, sobremaneira e sem medidas. Desde o fundo, vem pegando o meio, vem vindo aqui na frente aqui, ó. Deus está derramando bênção nesse lugar, está derramando amor, justiça, destreza, empreendedorismo, graça, glória e poder. Em o nome de Jesus de Nazaré, eu proclamo e declaro que tudo aquilo que veio de lá, chegou aqui no efeito Ola, e encheu vocês da bondade, da santidade, da justiça. Toda a igreja cheia da glória de Deus, toda a igreja cheia do poder de Deus, toda a igreja cheia do ânimo de Deus, toda a igreja cheia... Não, ninguém vai deter essa igreja. A obra aqui ela é santa. Deus levanta uma igreja forte, Deus levanta uma igreja sublime, Deus levanta uma igreja ativa, Deus levanta uma igreja próspera, Deus levanta uma igreja que não se detém, que segue à frente, que se fortalece na fé e que conquista em poder. Você não crê? Você crê? Você crê? Então verás a glória de Deus. Eu vou profetizar. Não continue parado, não pare de aplaudir. Eu vou profetizar, eu vou declarar. Nesses dias ninguém vai deter a minha boca, porque o meu coração está cheio da glória, do gozo e do amor do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ele está nesse lugar, Ele está em nossas vidas. Se alguém ousar colocar um reco na minha boca, eu escrevo. Se alguém ousar amarrar as minhas pernas, eu aprendo um negocinho ali. Mas ninguém vai deter a obra de Deus na vida dessa igreja. Ninguém vai deter a obra de Deus na tua casa. Ninguém vai deter a obra de Deus no teu coração. Te anima. Dá um sorrisão, ri da minha cara, faz alguma coisa, mas te anima. Te anima, ânimo, força. O medo não vai prevalecer na tua vida, não. Tu vai para frente, tu vai além, tu vai avante. Tu vai para frente, tu vai além, tu vai avante. Tu vai para frente, tu vai além, tu vai avante. Diga comigo: eu vou para frente, além e avante. Para frente, para frente, além e avante. Vamos dar uma voz de comando para o inferno ouvir.
Diz para a enfermidade. Diz para a dificuldade financeira. Meu Deus. Diz para os demônios. Eu vou insistir, porque está se multiplicando os rostos que sorriem. Diz para o medo. Diz para a sogra. Tu tá rindo, né? É porque tu é a sogra ainda, por isso tu tá rindo, né? É, bonito. Diz para o inferno, para frente, além e avante. Quem crê, aplaude e glorifica. Para frente, além e avante. Para frente, além e avante. Ei, irmão Obadias, tenho certeza que você não está estranhando. Talvez você esteja estranhando, pensou que essas coisas só aconteciam na Assembleia. Mas aqui nós somos. Quem é que vai segurar você ao longo dessa semana? Hã? Quem é que vai parar você? Quem é que vai parar você? Se esse Deus Todo-Poderoso é a tua destra, quem é que vai te parar? Se esse Deus Todo-Poderoso é o teu refúgio, socorro bem presente no momento da angústia, quem é que vai te parar? Se esse Deus promete que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não vai ser atingido. Quem é que te detém nesse espírito de fortaleza, de graça, virtude e fé? Quem é que te segura? Deixa de ser manhoso, levanta a tua cabeça, porque tu é um crente que... Só as meninas. Só os valete. Agora a coluna tremeu. Se nessa igreja há homens para frente, há homens além e há homens avante, esses homens têm que participar do retiro de homens inabaláveis, que se inicia no próximo sábado e termina no domingo. Serão dias maravilhosos, cheios da graça, do poder e da virtude. Belisca esse cabra aí, nega, e diz pra ele: pra frente, além e avante. Vai-te, me deixa um final de semana pra frente, além e avante. Vai, cabra, vai. Tira esse cabra do comodismo. Tira esse cabra da 4K. Tira esse cabra do futebol. Ele tem que ir lá buscar de Deus pra ele ir pra... Ô pastor Toninho, Apocalipse capítulo 4 versículo 2. Meu Deus do céu. Não, eu vou terminar tudo isso em 2 horas. Versículo 2. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Deus falou para o João que ia mostrar para ele algumas coisas. E o que Deus mostrou para João? O trono. Quando João viu o trono, João ficou maravilhado. O que é o trono? O trono é um lugar de honra, de autoridade e de julgamento. João olhou para o trono, ele viu a glória que no trono havia. No entanto, não se pode ficar somente emocionado com a glória do trono, mas tem que ficar atento à representatividade que o trono tem. E a representatividade que o trono tem, ele representa um lugar de honra, de autoridade e de julgamento. Ele ficou maravilhado com o trono. O trono é uma bênção, amém? O trono é uma coisa tremenda, amém? É, mas o trono sem Deus é sofá. Tem muita gente maravilhada com o trono, mas não se alegra com Deus do trono.
Logo, tem uma visão de sofá, imaginando estar vendo o trono. Tem muita gente que pensa que está vendo o trono, mas está vendo só o sofá, porque não enxerga quem está sentado no trono. Sabe da virtude do trono, sabe do poder do trono, sabe da eficiência do trono, mas não vive o resultado dele, porque foca no trono, mas esquece quem está sentado. João não somente viu o trono, mas a parte B do versículo enxergou quem estava sentado nele. Você tem que começar a enxergar melhor quem é Deus, e não somente aonde Deus supostamente está. É muita visão no trono e pouca no Deus do trono. Todo mundo, todo súdito quer ter acesso à sala do trono, porque o rei está lá. Levanta o cetro, libera riqueza, libera prosperidade, libera ajuda, libera oportunidade. Então todo mundo focado no trono e na sala pelo trono, pela qual o trono está, mas muito poucos querendo ouvir do que o rei quer, do que o rei orienta, do que o rei diz. Então é muito necessário não somente focar no trono, mas sobretudo perceber quem está assentado no trono. O profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1, após a morte do rei Uzias, o profeta Isaías é um profeta habituado a entrar na sala do trono do rei Uzias. Ele acompanhou toda a magnitude do rei Uzias. O rei Uzias, eu não tenho tempo para contar a história dele, mas foi um rei magnífico. O rei morreu. Quando o Isaías recebeu a notícia que o rei morreu, olha o que aconteceu com ele. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Isaías é um profeta, e falar do Isaías, da virtude dele e tudo mais, é chovendo molhado. Mas ele ainda não tinha visto Deus, experiências inúmeras com Deus, boca profética para muitas pessoas, mas ainda não havia visto Deus. Por quê? Porque o foco estava no rei, o foco estava no trono do rei, o foco estava naquilo que o rei fazia e podia dar. Mas quando o rei morre, quando ele perde algumas coisas de valor, ele encontra aquela que tem todo o valor. Muitas vezes você precisa perder alguma coisa para encontrar todas as coisas. Agora ele não vê somente o trono, ele vê o rei no trono, ele vê o rei do trono. A coisa não estava boa para Isaías. Não é porque a coisa não estava boa para Isaías que Deus não continuava assentado no trono. O Senhor continua assentado no trono, reinando soberano e disposto com uma porta aberta para suprir toda a nossa necessidade. Eu não vou conseguir terminar a pregação hoje, mas eu vou retornar no próximo domingo dando continuidade. No entanto, eu vou me ater ainda a 2 versículos. Eu tenho muita coisa para dizer e eu não posso perder a oportunidade de ensinar. Apocalipse 4:3 diz: e o que estava sentado no trono era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Quando João olhou para o trono, teve uma visão semelhante daquilo que via, porque não conseguiria enxergar aquilo como é, porque não suportaria a glória do que era expressa. Então ele olhou para o alto sublime trono, viu Deus Todo-Poderoso sentado lá, e encontrou semelhanças daquilo que viu. Não conseguiu encontrar a originalidade daquilo que enxergava, porque não suportaria o peso da glória liberada. Então ele olha para lá, e ele diz: olha, era semelhante a jaspe. O que é uma pedra de jaspe? É uma pedra cristalina, pura como nenhuma outra, e não é receptível a nenhum tipo de sujeira, não possui nenhum tipo de poluição. Isso é uma pedra de jaspe. O pó não consegue parar ali, a lama não consegue parar ali, tudo escorrega sobre a pedra e vai embora. É uma pedra que não retém e muito menos consegue se alojar nenhum tipo de sujeira. É uma pureza. Deus abriu uma porta para você entrar na pureza dele. Posso ouvir amém nesse lugar? Deus abriu a porta para você ser livre do lamaçal do pecado. Eu posso ouvir amém nesse lugar?
O jaspe também é um diamante. Você é um diamante nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Eu vi semelhante a uma pedra de jaspe, eu vi semelhante a uma pedra sardônica. O que é uma pedra sardônica? É uma pedra vermelha, translúcida. O que transluz é o que reproduz com precisão e magnificência a luz. Isso é o que transluz, é o que resplandece luz. Transludir é resplandecer luz. Uma pedra vermelha que resplandece luz. Esse é o diamante sardônico, cheio de beleza, cheio de riqueza, abundante em sua luz. Uma porta se abriu para você, para fazer você cheio de beleza, para fazer você cheio de riqueza, para fazer você abundante em sua luz, para fazer você cheio de beleza, para fazer você cheio de riqueza e abundante em sua luz. A porta se abriu. A porta se abriu para purificar a tua vida. A porta se abriu para que Ele pudesse entregar tudo para você. E olhando para tudo aquilo semelhante, também vi ao redor dele um arco. O versículo fala por mim em minhas costas. Eu vi através dele, eu vi um arco que rodeava todo o trono, dizia João. E esse arco talvez fosse, numa conjectura minha, o arco-íris. E o que é o arco-íris? É o sinal de uma aliança. Quando as águas do dilúvio baixaram, o arco-íris rodeou a terra. Noé olhou para o arco-íris e Deus da sua boca disse: olha, Noé, nunca mais vou inundar a terra de novo. Nunca mais vou fazer como um dia eu fiz. Eu faço uma aliança contigo e com toda a humanidade para todo o sempre. Sabe o que me chama a atenção? É que arco-íris geralmente vem depois de uma tempestade. Mas para a gente, o arco-íris veio antes dela. Deus está colocando um arco-íris à tua disposição antes da tua própria tempestade. Não entendesse? Deus está colocando um arco-íris à tua disposição antes da tua própria tempestade. Ele está cuidando de você. Ele está guardando a sua vida. Ele está antecipando a provisão. Não tenha medo da necessidade. Deus está antecipando a provisão. Posso ouvir amém nesse lugar? Não tenha medo da necessidade. Deus está antecipando a provisão. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Não tenha medo. Não tenha medo dos 10 milhares que te cercam, tomando posição contra a tua alma. O Senhor é a tua rocha, teu escudo e tua fortaleza para vencer. O Senhor é a tua rocha, teu escudo e tua fortaleza para vencer. Por favor, vibre com as minhas palavras de justiça. Por favor, vibre com as minhas palavras de bondade para você. Por favor, abra o seu coração, a sua mente e os seus ouvidos para coisas boas. Recebe e celebra. Eu vi um arco-íris ao redor. Eu vi uma aliança entre eu e ele. Entre ele e eu. Eu vi. Querido, para os filhos de Deus o dilúvio já passou. Você é lavado e remido. Eu vou repetir, né? Eu vou arrancar um amém de você, nem que eu tenha que suar pelas ventas. Para os filhos de Deus o dilúvio já passou. Amém. Você é lavado e remido. Amém. Diga comigo, eu sou. Por favor, diga, eu sou lavado e remido. Então deixa eu falar uma coisa para ti. O que foi remido não pode ser destruído. Vou repetir, para depois escrever um textinho no Instagram. O que foi remido não pode ser destruído. Toda destruição contra a tua vida não vai prevalecer na autoridade do nome de Jesus, porque o que foi remido não pode ser destruído. Você vai profetizar sobre você agora, dizendo: o que foi remido não pode
ser destruído. O versículo 4 diz: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então ele vê que ao redor do trono tem 24 tronos. Esses 24 tronos caracterizam os 24 anciões. Quem são os 24 anciões? Os 24 anciões são os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Somatizando com mais 12 discípulos de Jesus, dão 24. São as 12 tribos, uma em cada trono, e são os 12 discípulos, um em cada trono. 12 mais 12, 24. Eu estudei no Joaquim Ramos, mas eu sei fazer conta. 12 mais 12, 24. Assentados, cada um no seu trono, mas ninguém no trono dele, porque Deus não passa a sua glória a outro. Ele está no centro, Ele é soberano, Ele tem um trono para você, mas ninguém toca no trono dele. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Ele é o rei, e os 24 nações são os príncipes. Você é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Logo, você é um príncipe de Deus. Então, querido, faça favor, está vivendo que nem plebeu? Está vivendo que nem plebeu? Hã? Eu tenho um irmão querido aí que está comigo desde quando a gente foi fundada. Eu conheço ele, sei lá, uns quase 40 anos. E mesmo quando ele não tinha um pirulito para chupar, ele era metido. Ele sempre foi metido. Não, pastor, vamos ali. Não, ali não, mano. Não, vamos ali, vamos ali. Vamos lá. Pastor, um presente para ti. Pastor, vamos aqui, vamos ali. Eu digo, mas mano, não dá. O Forever. Não, vamos ali. E ele chegou muito mais lá do que ali que um dia ele foi. Porque ele entendeu o que é ser um príncipe de Deus. É claro que você não vai passar dificuldade. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Mas não esqueça, para você ele é pai. Você tem que entender isso. É que muitas vezes você quer tratar o rei só por rei. Não, ele é pai. E você não vai ter dificuldade em nada, não porque ele é teu rei, é porque ele é... de forma conscientemente, ele é mais que teu rei, ele é teu pai. Ele vai te suprir em todas as coisas. Ele nunca vai te deixar só. Ele é bom, justo e fiel. Amém? Amém? Os 24 anciões tinham suas vestes, e elas eram brancas. Santidade. Estavam assentados como príncipes, tinham coroas, estavam posicionados como vencedores. Apocalipse 3:11 deixa um recado para você. Cuidado, existe alguém querendo roubar a tua coroa. Apocalipse 4:5 fala que ele também via naquele trono relâmpagos, trovões e vozes. É porque o trono é um lugar de autoridade, de grandeza e de juízo. Por que ele viu relâmpago e trovão? Porque o nosso Deus também é juízo. Não brinca com as coisas de Deus. Leva esse negócio a sério. Alguém um dia me disse que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso advogado. Alguém disse, não, João escreveu, não, o próprio João. Só que esse Cristo passou na OAB, passou no concurso público. É o nosso advogado de justiça hoje, de defesa, mas tornar-se-á o juiz. Se você quer ser absolvido de um crime, não minta para o advogado de defesa, senão você não vai ter chance. Só que esse que hoje é advogado de defesa, lá na frente é o juiz. Ele vai saber te julgar com justiça e com verdade. Aqueles que recusam a graça vão ter que suportar o juízo. O versículo 6 diz que a coisa era cristalina. Ele está olhando para o trono e a minha pregação está se encerrando. Ele está olhando para o trono e é tudo cristalino. Ou seja, transparente, limpo e puro. Para você ter acesso ao céu, você tem que ser transparente, limpo e puro. Então no versículo 7, nós vimos os 4 seres viventes. E eu vou correndo, porque eu quero ficar dentro do tempo.
havia uns 4 seres viventes: o leão, o novilho, o homem e a águia. Esses 4 seres viventes têm uma representação aqui. Eles representam os 4 evangelhos. O leão trata Jesus por rei, Evangelho de Mateus. O novilho trata Jesus por servo, o Evangelho segundo Marcos. O homem trata Jesus como um homem perfeito, o Evangelho segundo Lucas. A águia traça Jesus como aquele que veio do céu e volta para ele, o Evangelho segundo João. Tudo isso trata de algo que é nobre, sábio, forte e rápido, todos numa esfera acima. O leão é aquele que é supremo na selva. O boi é supremo entre os animais domésticos. A águia é a rainha das aves. E o homem tem domínio sobre todas as criaturas. É essa visão, querendo levar João para viver o que deve ser, o que deve acontecer. Então, esses 4 seres viventes, no versículo 8, a Bíblia diz: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas ao redor e por dentro. Estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles proclamavam sem cessar a santidade de Deus. E no versículo 9 eles dizem: glória, honra e ação de graças. Então, encerrando essa pregação, faça a leitura dos versículos 10 e 11, que dizem: os 24 anciões prostravam-se diante do Senhor que está assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade, são e foram criadas. Os versículos 10 e 11 trazem 3 ensinamentos para a gente. Primeiro, qual era o objeto da adoração? O Senhor. Quais foram os atos da adoração? Lançar as coroas. Quais foram as palavras de adoração? Honra, glória e poder. O objetivo da adoração é Deus. Havia um trono no meio e 24 tronos ao redor. Foi quando não, de repente, naquele ato de adoração, eles se prostram diante do trono, se lançam de joelhos diante do trono, tiram a coroa da cabeça e lançam elas aos pés daquele que está no trono central. Eles estão se despindo de tudo que são e de tudo que têm. Essa igreja está tentando ensinar você algo que vai além do cotidiano das suas necessidades. É lançar tudo que eu sou e tudo que eu tenho diante dele. Não é ficar sem nada, é ser tudo nele. É isso. Não é apelo para extorquir alguma coisa de você, para ter um dinheiro no envelope branco. Não é isso. É levar você a entender que nós estamos vivendo um tempo que antecede um fim que é mais próximo do que o começo que um dia veio. É a gente entender a santidade desse Deus Todo-Poderoso. É você compreender que o céu desceu na terra e a terra subiu para o céu. Porque os seres, as características são terrenas. É você entender que apesar do pequeno que você é, você se faz o maior do que podia, mediante a fé naquele que você creu. O leão é o que da selva, amigos? O rei. Mas o leão não é o maior animal da selva. Está longe. Está muito longe de ser o maior animal da selva. Como Davi era muito menor que Golias.
Então a força desse ser está dentro, não está fora. O leão não é o maior animal da selva, nunca foi. Mas quando ele ruge, a selva entra em pânico, porque a grandiosidade dele está por dentro, não está por fora. É por isso que Cristo Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. O leão é o único ser que nasce coroado, literalmente coroado. Ele já nasce com a coroa na cabeça, ele já é gerado coroado. Dentro do sentido de tipologia, é isso que é e nos tornamos em Deus. E tudo isso para quê? Para ir para uma igreja linda, grande e nova? Não. Versículo 11 de Apocalipse 4. É porque dele é toda a honra, toda a glória e todo o poder. É só por isso, queridos. É só por isso, amados. Feijoada para quê? Porque dele é toda a honra, glória e poder. Carro novo para quê? Porque dele é toda a honra, glória e poder. Dinheiro na conta para quê? Porque dele é toda a honra, glória e poder. Porque João capítulo 15, versículo 5 diz que sem ele nada podemos fazer. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto